Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados, como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos aqui na Catedral Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Você que nos acompanha aí por todo o sistema Canção Nova, estamos justamente no Kairós, sob o manto de Maria II. Estão gostando do Kairós, sim ou não? Sim. Quem veio o ano passado? Quem é a primeira vez que veio no Kairós? É isso, que alegria estarmos juntos, que bom. Depois, não me deixe esquecer que eu tenho um convite para vocês a respeito do programa Sob o Manto de Maria, tá bom? Não me deixe esquecer, no final da missa, me lembra de dar o aviso, tá bom, Ed? Me lembra da gravação do programa lá, para a gente não esquecer depois. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 12, versículo 8 diz: naquele tempo Jesus disse: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. A palavra testemunho, testemunhar, nós também conhecemos como Marte. A palavra Marte é uma palavra grega. Então, quando você fala martírio, Marte, você está falando grego. A tradução é testemunha, testemunhar. Quando às vezes, como por exemplo ontem nós celebramos de vermelho, porque ontem nós celebramos São Lucas. São Lucas, que escreveu o Evangelho de São Lucas, e escreveu também o Atos dos Apóstolos. Nós celebramos de vermelho ontem, porque ele morreu Marte, porque ele testemunhou a vida de Deus. Mas nem sempre que a gente celebra de vermelho, nós estamos celebrando o martírio. Por exemplo, o vermelho, nós celebramos também Pentecostes. Então, o vermelho também representa o Espírito Santo. Mas, só para vocês entenderem que quando vocês às vezes verem um padre, aí na liturgia de vermelho, vocês falam, bom, hoje não é Pentecostes, não é sexta-feira da paixão. Então, bem provável, 99% que nós estamos celebrando um mártir da igreja. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, estamos celebrando o martírio. Então fica essa catequese para vocês que é muito importante. Hoje o padre está de verde, não porque é palmeirense, viu? Fica tranquilo, o padre não é palmeirense. Graças a Deus, Jesus, graças. Eu estou liberto desse espírito, né? Graças a Deus. Mas, porque nós estamos no tempo comum. Nós estamos dentro do tempo comum. A liturgia, então, ela passa por tempos muito interessantes, como, por exemplo, então, esse período do tempo comum, que é muito importante para nós como igreja. O que é o tempo comum? O tempo comum, ele é menos importante que, por exemplo, que o tempo do advento, que o tempo da quaresma? Não. O tempo comum é um tempo onde Jesus está nos ensinando, nos preparando para alguma coisa. Então é muito interessante perceber os diversos tempos da igreja. E hoje, o ensinamento de Jesus é sobre o testemunho, sobre o testemunhar. Nós aprendemos que existe o martírio vermelho, mas existe o martírio branco. Está complicando, padre? Não, está ficando fácil, agora está ficando bom, né? Então tem o martírio vermelho, como o padre já disse, como São Lucas, como tantos e tantos santos morreram mártir derramando sangue. Como João Batista, que teve sua cabeça cortada, como São Paulo, que teve sua cabeça cortada, como Pedro, que morre de cabeça para baixo na cruz. Por que Pedro morre de cabeça para baixo na cruz? Porque quando ele vai ser crucificado, ele diz, eu não sou digno de morrer como Jesus. E ele diz, crucifica-me de cabeça para baixo. Corajoso. E aí ele morre mártir na cruz.
Então existe o martírio vermelho de sangue mesmo, que ainda nos tempos que vivemos, acontece muito martírio por aí de grandes cristãos que estão vivendo por aí. Só que existe um martírio, que é o martírio da alma. Esse martírio da alma, Nossa Senhora viveu. Nós chamamos de martírio branco. Imagina Nossa Senhora ver seu filho ser acusado de Beelzebu, de comelão, de beberrão. Imagina Nossa Senhora vendo seu filho ser acusado das coisas mais duras possíveis e imaginárias. Imagina a situação de Nossa Senhora sendo acusado de várias coisas. Aquilo por dentro era como que uma morte para Nossa Senhora dentro da alma dela. Feria o coração dela. Imagina uma mãe escutar falar mal do seu filho. A mãe diz, não, mas meu filho não é isso, eu sei. Ele saiu daqui, eu conheço meu filho. E Nossa Senhora, ela passa por todo esse processo, em silêncio, de ver todo o processo que ele vai enfrentar. Quando Jesus é preso, quando Jesus, ele é flagelado, cuspido, maltratado. Quando os soldados começam a zombar, você é rei, então toma uma coroa de espinho. Você é rei, então o rei também tem uma capa. Você é rei e dão ali um cajado para ele, todo ferido, para ele segurar aquele cajado. Então imaginemos a situação que Nossa Senhora enfrenta. Ver o seu filho receber ali toda a flagelação. Ver o seu filho desfigurado. Nossa Senhora foi viver no martírio da alma, um martírio branco. E ela foi passando por esse martírio branco. Ela foi passando. Até o ponto de ver o seu filho ser crucificado, ser morto no madeiro da cruz, e ter o seu filho devolvido, morto no seu colo. É bonito que Santo Agostinho diz que quando Nossa Senhora, ele faz uma releitura dessa passagem, né? Quando Jesus está sendo crucificado, que Jesus fala, tenho sede, é como se Nossa Senhora, naquela hora, aos pés da cruz, Nossa Senhora dissesse, meu filho, tenho tão somente a água das minhas lágrimas para te oferecer. Olha que impressionante o que Santo Agostinho vai falar, a releitura que Santo Agostinho vai fazer. Quando Jesus diz, tenho sede, Nossa Senhora teria dito no coração, e Santo Agostinho faz essa leitura espiritual, tenho tão somente as lágrimas para te oferecer, meu filho, a água das minhas lágrimas. Mas, quando Jesus diz, tenho sede, também Futoxin diz uma coisa impressionante. Ele diz assim, a sede que Deus tem é do teu coração, é da tua vida, é da tua alma, é da tua família. Quando Jesus diz na cruz, tenho sede, Futoxin diz, é a sede da tua vida, a sede da tua conversão, a sede da mudança da tua história. E Nossa Senhora, Santo Agostinho diz, isso belo, né? Meu filho, tenho tão somente as lágrimas para te oferecer. E interessante a gente perceber, então, que Nossa Senhora foi passando por esse martírio branco. Ela foi vivendo, ela foi testemunhando com a sua vida. E na Bíblia não diz que Nossa Senhora está ajoelhada, prostrada, chorando, desesperada. Mas ela está de pé. Nossa Senhora está de pé. Diante da sua cruz, diante do que você enfrenta, não se prostre para o seu problema. Você se prostra somente para Deus, diante do sacrário. Você não se prostra, você não vai nunca mais se prostrar diante do seu problema. Porque você tem um Deus que é capaz de vencer todos os problemas. Você tem uma mãe que é capaz de resolver todos os seus problemas. E quantas vezes nós, diante do problema, nos prostramos diante do problema, choramos diante do problema. Não. A partir de hoje, quando você tiver uma situação difícil, que aquilo estiver te matando por dentro, fique de pé, na presença de Deus, na presença da Virgem Maria.
porque você vai, em nome de Jesus, com a Virgem Maria, vencer essa situação. Talvez você não esteja sendo Marte derramando sangue, mas talvez você seja uma pessoa que está vivendo o martírio branco, o martírio da alma. Quantas vezes a gente está sangrando por dentro, diante do que vivemos, do que passamos? Quantas vezes por dentro nós estamos como que sangrando, passando um sofrimento enorme, mas Deus está conosco. Então não quer dizer que se você não derramar o sangue, mas você está derramando a tua história, está derramando a tua alma. Você está consumindo, como aquela vela que vai consumir no altar, você está se consumindo pela tua família. Então, esse consumir-se, ele é bom. Esse martírio da alma faz parte da vida do cristão. Esse consumir-se. Você vai se consumindo por amor. A gente brincava aqui nos bastidores. Ah, você me conheceu quando eu tinha cabelo preto ainda, né, padre? É, eu tinha cabelo preto. Tinha cabelo preto. Mas aí os paroquianos, as pastorais, as missões, os compromissos. Aí você vai somando, né? As confissões, os adolescentes que a gente atende. Ah, vai embranquecendo. E padre tem tendência a ficar careca, fica careca. Tem jeito. Por quê? Porque não tem como a gente ficar indiferente. Existe um livro que eu estou lendo agora, O Sacerdote Não Se Pertence, de Futoshim. Ele diz que não tem como o sacerdote, o padre, celebrar a missa e dizer assim, eu só vou celebrar a missa. Não tem como o padre ser indiferente na missa. No atendimento, na bênção, não tem como o padre ser indiferente. Porque ele se coloca ali na vida da pessoa. É o Cristo que está ali. Se nós acreditamos, e a igreja nos ensina, e é verdade, que o padre é persona Cristo, que o padre é alter Cristo, é outro Cristo, e não tem como ele ficar indiferente, como ele não se martirizar também, ele não ficar ali sofrendo, porque não tem como. Quantas vezes vou para casa pensando naquele jovem, pensando naquela família, pensando naquela mãe, pensando naquele pai. Quantas vezes, meu Deus do céu. Quantas vezes a gente vai para casa e fala, que sofrimento. E agora? E você fica pensando como ajudar. A oração, claro, e como fazer para ajudar aquela pessoa. Então, todos nós vamos passando por esse martírio. Você que é mãe, que se consome pelo teu filho. Você que é esposo que se consome pelo seu esposo, pela sua esposa. Esse martírio da alma que vamos passando. Nossa Senhora passou por isso. Muitos passaram por esse martírio da alma. E aqui que está uma graça. Então não reclame mais, não murmure mais, mas entregue isso. Quando você estiver passando, lembre de Nossa Senhora. Lembre. E coloque tudo isso na presença de Deus. E aqui continua o Evangelho. Olha que diz, todo aquele que der testemunho de mim, diante dos homens, o Filho do homem, Deus, Jesus Cristo, dará testemunho dele, diante dos anjos de Deus. Então quando você passa pelo martírio, quando você passa pelo testemunho, quando você fala de Deus para as pessoas, ainda que você tenha sofrendo, Deus falará de você no céu, e lembrará de você e estará constantemente na presença dEle. Aqui tem uma graça, que a gente esquece dessa graça, que Deus está conosco naquele momento, quando a gente é fiel à palavra, quando a gente é fiel ao testemunho. Agora tem gente que é cristão só dentro da igreja, né? E é fácil ser piedoso dentro da igreja, né? A gente entra, uma blusa cristã, um crucifixo no peito, aí quando a gente vai rezar, a gente ajunta a mãozinha, inclina 15 graus para um lado, 15 graus para frente. Olha que piedoso, tira uma foto. Dá um close, né? Mas eu quero ver você ser piedoso no trabalho. Quero ver você ser piedoso, jovem, na sua faculdade, no seu colégio. Quero ver você testemunhar a Deus
lá na rua da sua casa. É ali que nós temos que testemunhar. Aqui dentro da igreja é fácil. Qual que era a pregação do Padre Anderson lá no início do dia de hoje? Comunhão. Nós estamos em comunhão, porque todos nós queremos a mesma coisa aqui, estamos no mesmo espírito. Sim ou não? Sim. Mas quando você passar aquela porta, que passar por aquele portão, que você entrar no busão, aí o chicote estrala. Quando você entrar no seu carro, eu lembro daquele desenho do Pateta. Tem gente que parece o Pateta quando vai dirigir. Tá tudo bem fora do carro. Entra dentro do carro, vira um bicho, um animal. Pega na motocicleta, vira um bicho, vira um animal. Parece que tem um demônio naquele carro. Vai dirigir, parece que foi possuído pelo demônio. E fecha todo mundo. E sai abençoando todo mundo, né? Para não falar outra coisa, né? Isso é testemunhar no trânsito? Não. Às vezes eu vejo uns caras fazendo umas besteiras no trânsito. Aí eu olho no retrovisor, tem um terço. Eu falo, isso não é católico nem aqui, nem no outro mundo. Eu vejo os motoqueiros com o tercinho lá no guidão da moto. Eu falo, isso não é católico, não. Não. Porque não testemunha no trânsito. Não testemunha na vida. Não testemunha na escola. Tem vergonha de falar de Deus, tem vergonha de viver Deus. Não fala de Deus para a família, tem vergonha. E a palavra de Deus diz, aqueles que tiverem vergonha de mim, eu também terei vergonha deles. Mas aqueles que não tiverem e falarem de mim, eu falarei deles diante de Deus, meu Pai que está no céu. Então eu preciso pensar, será que a minha vida é um testemunho? Santo Antônio é um santo que eu gosto muito, peguei um carinho. Porque minha primeira paróquia foi a paróquia Santo Antônio. Primeira paróquia como pároco. Fiquei 1 ano e 8 meses, depois logo já fui para outra missão, que era o Santuário Mãe dos Aflitos, e hoje estou na paróquia Perpétuo Socorro. Mas a minha primeira paróquia foi, assim como padre responsável, foi a Santo Antônio. Por sinal, está aqui o Gabriel, que está conosco aqui também, é de lá, né? Um grande amigo. Nos conhecemos lá, nos tornamos grandes amigos. E Santo Antônio tem uma coisa que ele diz assim, palavras convertem, mas o seu testemunho arrasta a multidão para Deus. Sabe aquele pai que para na porta da igreja e diz para o filho, acabando a catequese, vem te buscar. Você tem que vir na missa porque o padre obrigou a carimbar a carteirinha. É o seguinte, então, vai lá, quando acabar a missa, vem te buscar, você me liga. Essa criança vai porque tem que obedecer o pai e a mãe. Mas quando essa criança crescer, ela vai para a missa? Mas quando essa criança estiver com problema, o que esse pai vai fazer? Vai vir chorando para o padre. Padre, reza pelo meu filho, está perdido. Aí quando você pergunta, né? Aí quando você vai perguntar, o pai ensinou o filho a beber, ensinou o filho a dançar na boquinha da garrafa. A gente ri, mas é verdade. Quantas famílias molham a chupeta da criança na cerveja e dá para a criança? Eu estou mentindo? Na minha paróquia aconteceu um caso muito interessante. Como eu digo, ser padre, parece que padre tem olho na nuca. Não é possível um negócio desse, né? É um mistério, é uma graça que Deus deu para nós, padre. Então não deixa fazer escondido, mais cedo ou mais tarde aparece. Como diz nossos antigos, né? Mentira tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde chega. Só que dessa vez, ninguém me contou, eu vi. Estou eu celebrando a missa na minha paróquia, sentado na cátedra celebrando. Faz pouco tempo agora. Foi o ano passado. E aí, daqui a pouco, aqui tem uma inclinação para sair daqui da catedral. Mas na minha paróquia, a rua fica na mesma patamar que a igreja. Então, eu vejo tudo. Então, o pai parou na porta da igreja o carro, desceu com a filha da catequese, olhou, aí ele ficou lá no fundo, a criança veio até a ponta aqui, porque carimba a carteirinha na ponta aqui da igreja. Dentro da igreja, quando acaba a missa, carimba a carteirinha das crianças. A criança voltou, conversou com o pai, viu que não tinha ninguém para carimbar a carteirinha, porque a missa não tinha acabado. Estava na homilia ali ainda. Entrou no carro e foram embora.
Quando acabou não, já estava um pouquinho mais perto do final, o pai voltou com o carro e agora parou do outro lado da rua. E o padre vendo tudo. E eu tentando me concentrar no evangelho. Falei, não, Jesus, eu não quero ver. Mas eu não conseguia não ver. Aí a criança desceu do carro, que estava na hora do louvor, alguma música que eu não lembro qual que era. E a criança com a carteirinha na mão. E o padre chegou lá do outro lado da rua, a carteirinha da catequese. Olha os olhos do padre. Olho de gavião. Eu olhei e falei, eu conheço aquele papel. É a carteirinha da catequese. Dessa vez a criança atravessou sozinha. Entrou. Não achou ninguém de novo. Voltou e foi embora. O que um pai desse está ensinando para a criança? Minta. Faça errado. Engane a Deus. Será que o meu testemunho como padre, o seu testemunho como pai, como mãe, como irmão, como amigo, está levando para Deus ou está afastando de Deus? O teu namoro te leva para Deus ou te tira de Deus? A tua namorada, teu namorado te leva para Deus ou te tira de Deus? Se te tira de Deus, você fala, ou você vem para Deus, ou a fila vai andar, você vai sair da minha vida. O meu testemunho, ele precisa trazer as pessoas para Deus, não afastar as pessoas de Deus. Eu tenho uma preocupação muito grande, quando eu estou em público, sobretudo. Dentro de casa é mais tranquilo, né? Eu estou em casa, estou tranquilo. Mas a partir do momento que eu saio de casa, que eu vou dirigir o carro, que eu vou para a paróquia, que eu venho para Cairós, eu penso, eu tenho que estar disposto a dar uma bênção, a dar um conselho. Eu preciso ter o máximo de atenção com todas as pessoas para que elas saiam melhor da minha presença. Que elas não saiam tristes da minha presença. É a luta que eu tenho. Como que as pessoas têm saído de perto de você? Com a cabeça desse tamanho porque ouviu um monte de fofoca? Sabe aquela pessoa? Nem te conto. Então, mas é o seguinte, não fala para ninguém, mas ó, aconteceu isso. A fofoca. A língua. Você sabe que tem gente que tem a língua tão grande, tão grande, tão grande, que não precisa sair de casa para comungar. A língua vai fazendo volta no quarteirão, volta no quarteirão, volta no quarteirão. Vai até a igreja comunga e a língua volta para casa assim, ó. Tem gente que tem a língua muito grande. Tem gente que é assim. A língua é tão grande que não precisa sair de casa. Fica em casa, a língua dá volta no quarteirão. É uma coisa impressionante. Será que a gente está dando testemunho de Deus ou está dando contra-testemunho? Com a vida que nós estamos levando. Quando eu olho para a vida de Nossa Senhora deu testemunho ou contra-testemunho? Por que Nossa Senhora arrasta tanta multidão? Pelo testemunho dela. Nós temos que buscar viver ali, ó. Ter ela como um reflexo. Ter ela como uma flecha. Ter ela realmente como aquela que indica um caminho seguro para nós, para chegar até Jesus. Então, esse Kairós, ele tem que transformar a nossa vida. Ele tem que transformar a nossa história. Ele precisa mudar a nossa vida. E quando a gente fala disso, para a gente já encerrando, olha o que diz. Todos nós existimos desde toda a eternidade na mente de Deus. Na mente de Deus, nos planos de Deus, nós existíamos. Olha o que diz aqui. Deu a todos o conhecimento perfeito. Em ti pensava de um modo particular. E quando faltavam ainda milhões e milhões de anos para a tua existência neste mundo, já então Ele te amava. Então vamos pensar uma coisa.
Deus, Ele já tinha planos para você. E Ele já sabia da tua vida. Se isso se diz de todos nós em geral, o que se pode dizer particularmente quando vai falar de Maria? Sem dúvida, Maria ocupava a mente de Deus no mais alto grau. Então, imagina uma coisa, se Deus pensava em você, imagina como Deus pensava em Maria. Aqui eu quero que você aprenda uma coisa nova. Maria é o pensamento máximo de Deus, a seguir ao que Ele tem de si mesmo. A Virgem Maria, ela é como que um resumo de toda a criação de Deus. As graças, belezas repartidas pelos outros seres encontram-se acumuladas em Maria. As graças, as belezas repartidas em todos nós, nela estão todas as graças. O que o anjo disse? Ave cheia de graça. Ela é a cheia de graça. O que está repartido entre nós, nela está em cheia, repleta de graça. Assim, ao formar Deus a sua mãe, parece que se foi inspirando em tudo o que havia feito para fazer muito superior a todas as criaturas. Inspirou-se, olha que extraordinária essa parte. Deus inspirou-se nos serafins para abrasá-la de amor. Inspirou-se nos anjos para a sua pureza. Nos patriarcas, como Abraão, para fortalecer a sua fé. Em Rute, na sua modéstia. Em Judite, para a sua coragem. Mas para lhe dar o seu coração de mãe, não pôde inspirar-se em nada. Então Deus foi inspirando-se nos anjos, nos santos, para fazer a sua mãe. Mas quando pensou em criar o coração de Maria, não tinha como se espelhar em nada lá fora. Então como que Deus criou o coração de Maria? Aqui vem algo extraordinário. Foi necessário que Deus olhasse para o seu próprio coração, para dar um coração semelhante ao seu. Assim, com esse coração, amasse a Deus e aos homens, como Ele mesmo amava. Como que Deus cria o coração de Maria? Olhando para o dele. Extraordinário. Como que Deus cria o coração de Maria? Olhando para o coração dele. E assim, formando o coração de Nossa Senhora, o que acontece? Acontece que ao formar o coração de Maria, ela pudesse amar a cada um de nós, eu e você. Isso é extraordinário. Nossa Senhora, o coração dela é semelhante, é um coração igual ao do Senhor. O que nós rezamos naquela jaculatória? Jesus, manso, humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. É o que a gente tem que pedir, meus irmãos, para testemunhar Deus, para testemunhar o amor de Nossa Senhora, é preciso um coração semelhante. Se nós não tivermos um coração semelhante ao de Deus, semelhante ao de Nossa Senhora, nós não vamos conseguir. A palavra do Antigo Testamento diz: tirarei vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne. Veja, a palavra de Deus vai nos conduzindo a isso, a essa bela reflexão da vida de Nossa Senhora. Então peça hoje, nesta Santa Missa, que ao sair daqui hoje, você saia com um coração semelhante ao de Nossa Senhora. Um coração que sabe amar, um coração que sabe sofrer, um coração que sabe testemunhar, um coração que sabe perdoar, um coração que sabe ver a graça de Deus, o sobrenatural de Deus ao longo de toda a história. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.